é na prática, então, que você vai pensar ajudar o seu cliente? Vou dar um exemplo real para vocês. Eu estava com um cliente há um mês, eu acho. Acho que é isso. E é uma empresa de serviços na área de TI, de software, esse povo de tecnologia aí. E aí eu falei, bom, tá ligado, né? Que primeiro uma empresa de serviços vai ter que aprender o que é crédito e débito. Percebe? Empresa de serviços nunca mexeu com esse negócio de crédito e débito, só no PiscoFins. Mas no resto, não. Ela não mexe muito com isso. Porque o ISS, hoje em dia, não tem esse negócio de crédito e débito. Então, a primeira coisa, você, tributarista, terá que ser didático para ensinar crédito e débito para o seu cliente, para treinar o seu cliente. Bom, e você vai ter que ver ele como uma empresa de serviços, o que é que vai dar direito a crédito? Qual é o maior custo de uma empresa de serviços? O maior custo de uma empresa de serviços é pessoas, são pessoas, é a mão de obra. E quando você contrata pessoas CLT, isso não dá direito a crédito. Não dá direito a crédito. Olha aqui. Por isso que as empresas de serviços vão ser, sim, muito afetadas. Mas este meu cliente, por exemplo, eu falei assim, no seu setor, como é que é a sua folha de salários? Como você contrata cliente? Ah, CLT. 95% ainda é CLT aqui. E esse tipo de contratação é normal no seu setor? Ele não. No meu setor, o mais comum é terceirizar. Inclusive, ele me falou, as pessoas nem querem ser CLT no meu setor. Elas querem ser PJ. Por quê? Porque elas pegam vários projetos. Não é sempre que eu tenho um projeto. Então, as pessoas gostam de ser PJ neste setor. E eu falei, por que então que você contratou CLT? Ele foi um erro estratégico. Olha que interessante, o cliente me confessou. Foi um erro estratégico de, de gerir o meu negócio no passado. Inclusive, eu estava até pensando daqui a alguns anos eu começar a trocar essa mão de obra por terceirizada. Eu falei, então comece desde já. Conforme você for saindo um funcionário, contrate outro já CLT, aliás, terceirizado, mas óbvio, dentro das leis trabalhistas, né? Se for terceirizado, você não vai poder ficar pegando no pé da pessoa, você não vai poder controlar horário. Veja bem, é diferente. Você vai ter que trabalhar junto com o time trabalhista dessa empresa. Percebe? Mas para esse cliente, se ele trocar a mão de obra dele por terceirizados, ou seja, contratar PJ ao invés de CLT, ele vai ter um caminhão de crédito. E para esse cliente, se ele tiver esse monte de crédito, o impacto da reforma vai ser menor. Percebe? Então você vai ter que ajudar, você vai ter que entender do seu cliente qual é a estrutura de custos dele, com o que ele gasta dinheiro. Aluguel? Conta de água, luz, telefone? Compra materiais? Mão de obra? Contrata como? CLT, terceirizado? Percebe que a pessoa tributarista vai ter que ter um raciocínio amplo? Não é à toa, gente, que o meu jeito de ensinar tributário é baseado em 3 pilares, não é só a técnica. O primeiro pilar é autoconhecimento, gestão das suas emoções, para você saber se comportar nos momentos difíceis, principalmente, que mais tem é momento difícil em tributário. O segundo pilar é tributário, mas desse jeito didático que eu gosto. Seu cliente não quer filosofia. Ele não quer saber o princípio, de onde que vem, a explicação. Ele quer saber planilha, ele quer saber no meu negócio vai ser quanto. Quando eu chego em uma reunião com o cliente para falar de reforma, não é com PowerPoint que eu vou, é com essas planilhas, certo? E o terceiro pilar do meu jeito de ensinar tributário é contabilidade. Porque você só vai conseguir conversar de igual para igual com o contador, com a contadora ou com o seu cliente, se você souber a lógica contábil. Você vai ter que saber o que é uma estrutura de custos, você vai ter que saber o que é um fluxo de caixa, o que é uma DRE, saca?
Empresas do Simples Nacional, que é 90 e lá vai bolinha por cento das empresas do nosso país, que são as empresas que eu imagino que quem trabalha autônomo, quem trabalha por conta própria como tributarista, em escritórios menores, vai ser um filé de clientela, gente. De verdade. Porque as empresas gigantescas, eu já trabalhei em várias. Johnson, Bayer, Alstom, Ernst Young. Essas gigantescas, elas vão pedir apoio para os escritórios também gigantescos. Pinheiro Neto, Demarest. Por quê? Elas precisam de algo além da técnica. E eu sei porque eu já estive dentro delas. Elas precisam de algo que vai além da técnica. Elas precisam de uma etiqueta. Vou falar uma frase em inglês aqui, um cover S. O que é um cover S? Quando uma empresa deste porte pede um parecer para alguém, o que ela está fazendo? Se der merda no futuro, olha só quem me deu o parecer. Foi o Pinheiro Neto, foi o Demarest, foi o Tosini, que é onde eu trabalhei, inclusive. Percebe? Essas grandes empresas serão assistidas pelos grandes escritórios. Agora, as empresas do Simples serão assistidas por pessoas como eu, como você, talvez, que seja de um escritório menor, ou que trabalhe sozinha, ou que trabalhe sozinho. Beleza? E essas empresas do Simples Nacional serão muito afetadas com a reforma tributária. Quais? As que estão no meio da cadeia produtiva. O que é estar no meio da cadeia produtiva? Empresas do Simples que vendem para outras empresas, principalmente empresa grande. Empresa do Simples que vende para empresa grande. Empresa do Simples que vende para empresa grande. Empresa do Simples que vende para o consumidor final, gente, desencana, não serão afetadas pela reforma tributária. Fique em paz, o Simples vai continuar existindo, não vai alterar em nada a vida dessas empresas. Então, a lojinha do meu bairro, que me vendeu essa blusa aqui, que é do Simples Nacional, olha, nem vou bater na porta dela para oferecer serviço de reforma tributária. Vou oferecer outra coisa. Reforma não, tá bom? Já estou te dando uma dica. Que tipo de cliente você busca, então? Perceba qual empresa do Simples que vende para outra empresa. E, de preferência, uma empresa grande. Por quê? Vou mostrar direto na planilha para você. Como é hoje em dia? Só aqui, ó, antes da reforma. Como é? Botei exemplo aqui. Uma empresa que está vendendo alguma coisa, roupa, tá? Está vendendo para uma empresa grande, uma empresa do lucro real. Receita bruta dos últimos 12 meses, 175 mil. Receita bruta do mês, 75. Aliás, 35. Essa empresa, quando ela vende para uma empresa grande, ela dá de crédito de ICMS 1,36%. Por quê? Como que eu cheguei nesse 1,36%? Eu peguei os 4% que é a alíquota dela, aqui embaixo, ó, tabela do Simples Nacional. E eu olhei aqui, ó, para a empresa que está na primeira faixa, de tudo que ela arrecada. A empresa do Simples, gente, qual que é a lógica? Eu sou a do Simples, inclusive. No final do mês, eu pago uma guia só com o valor do tributo. Vamos supor que esse mês eu paguei R$ 2.000 de tributo. Esses 2.000 serão repartidos para essas tributações aqui, ó. Se eu tiver na primeira faixa, que é o nosso caso, ó, 5,5% para o imposto de renda, 3,5% para a CS, um pedaço para COFINS, PIS, beleza? E para o ICMS vai 34%, tá vendo? Ó, peguei daqui, tá? Não inventei da minha cabeça. Então, o que que eu fiz na minha fórmula? É só eu multiplicar 4% vezes 34%, que eu chego nessa alíquota de 1,36 aqui. Então, para quem está comprando dessa empresa, é uma empresa, pensa, ela é uma empresa pequena que vende para uma grande, que está no lucro real. Essa que está comprando dela vai tomar crédito desses tributos. Quanto que essa empresa que está comprando vai tomar de crédito? R$ 476 de ICMS. Agora, do PIS e da COFINS, gente. Isso aqui é uma anomalia do nosso sistema. A empresa do lucro real, quando ela compra de uma do Simples, pouco importa o valor
do PIS e da COFINS que está dentro da guia do Simples. Pouco importa, para fins de tomada de crédito de quem está comprando. A empresa que está comprando usa a própria alíquota para calcular os créditos. Então, se uma empresa é do lucro real, a alíquota do PIS é 1,65%. Isso aqui não é do Simples, é da empresa que está comprando. Então, ela vai pegar 577 de crédito. 7,6 de COFINS, 2.000 e lá vai bolinha de COFINS. Assim é que é hoje. Vamos exibir aqui. Significa que quem está comprando desta empresa do Simples toma crédito de R$ 3.713. E lembra, por que é que crédito é importante? Porque o crédito diminui meu imposto a pagar, lembra? Como que vai ser depois da reforma? Essa anomalia aqui vai acabar, ó. Depois da reforma, mesmos números, gente. Crédito de IBS continua exatamente igual, ó. Não muda nada. O que muda é o de PIS e COFINS. Acabou essa anomalia aqui, ó. A empresa do Simples só vai dar crédito daquele pedacinho do PIS e da COFINS que está dentro da guia do Simples. Só. E esse pedacinho é 0,62%. Como que eu sei? Eu simplesmente peguei a tabela. Se vocês pegarem o projeto de lei, lá tem as tabelas do Simples. Eu só peguei a tabela, ó, bonitinho. Ó. Tá vendo? Ó? IBS, CBS, tudo bonitinho. E aqui esse percentual permanece o mesmo. 15,5, ó. Cadê o 15,5? Aqui, ó, tá vendo? Ó, CBS, 15,5. Mesma continha, ó. 15,5 vezes 4%, porque a empresa está na primeira faixa. Eu chego a 0,62. Quem está comprando dessa empresa vai tomar de crédito somente R$ 693. Vocês estão sacando a complexidade disso? Por que é que você acha que um cliente, se ele tiver que comprar de duas empresas, uma que dá crédito, outra que não dá, o preço é igual, por que que ele compraria de uma empresa do Simples? Não faz o menor sentido, ele não compraria de uma empresa do Simples. Olha o tanto de crédito que ele vai ter que deixar de tomar. O que significa isso? A sua empresa do Simples, ela pode perder competitividade. Aí a lei, pensando nisso, né, falou assim, empresa do Simples, mas sabe o que você faz então? Você calcula o IBS e a CBS fora do Simples. Simples assim. Você calcula fora do Simples, aí você vai dar o crédito total. E aqui eu coloquei fora do Simples, ó. A alíquota do IBS é 17,7 e da CBS 8,8, que dá o total de 26,5%. Beleza? Então, se ela tiver fora do Simples, ela vai dar um crédito grandão aqui. Percebe aqui o potencial de trabalho, de oportunidade que você pode ter para ajudar o seu cliente do Simples. Você vai ter que ensinar para o seu cliente do Simples também o que é esse tal de crédito e débito. Ele não sabe? Por isso que as empresas são do Simples. Elas não querem ter trabalho. Ela quer só fazer a guia dela no final do mês. Você vai ter que explicar para o seu cliente que isso vai ter que mudar. Você vai ter que explicar para o seu cliente que agora ele vai ter que controlar os custos dele, porque ele vai ter que ver o que dá crédito e o que não dá crédito. E só vai dar crédito aquilo que foi emitido nota fiscal, aquilo que está certinho. Vamos combinar, a vida real, a empresa do Simples não é super organizada, vamos ser honestos aqui. Por quê? Porque para ela só importa a receita. Elas são pequenininhas, percebe? Olha o potencial de trabalho para a gente. Só que, antes de bater na porta de um cliente desse, você vai ter que ter essa didática. Porque você vai explicar, inclusive, para um empresário, ele não tem nenhum conhecimento contábil. Você vai ter que explicar para o financeiro dele, você vai ter que explicar para pessoas que são leigas, percebe? A importância da comunicação, do jeito simples de falar e de você mostrar em números. Porque se você ficar falando conceito para o seu cliente, de verdade, ele não vai entender a sua importância. Beleza?